Vamos conversar com o professor Haroldo de Campos, ele que veio conversar conosco sobre a segunda Conferência Municipal de Cultura, que vai ocorrer em nosso município. Secretário, obrigado pela presença no nosso programa, obrigado mais uma vez por ter vindo. Como é que vai ocorrer essa segunda Conferência Municipal de Cultura, que começa hoje aqui em Campos? Bom dia. Começa hoje no Trianon, né? A partir das 18 horas nós estamos fazendo já o credenciamento. Às 19 horas nós teremos então uma palestra sobre o papel da cultura no desenvolvimento da sociedade com o Dr. Aristides Arthur Sofiati Neto. E logo após nós teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal e o coro com a direção do maestro Luiz Carneiro, né? Luiz Maurício Carneiro. E de forma que na sexta-feira e no sábado nós teremos reuniões de trabalho lá na Faculdade de Filosofia, né, porque nós precisamos de salas distintas para que as câmaras técnicas possam se reunir separadamente. E ao final do dia, na sexta-feira, nós vamos fazer então uma assembleia para convergir todas as reivindicações, né, da sociedade de um modo geral para um único documento. Esse documento será posto em discussão no sábado, na parte da manhã, e logo após, os delegados vão eleger um novo Conselho Municipal de Cultura. Horácio, a conferência ela é a nível municipal, vão tratar das nossas dificuldades, para que se leve para o Estado, que se do Estado se leve para o governo federal, para se ter um direcionamento ou não? Só do município? Vamos fazer um percurso ao contrário. Veja só, hoje nós estamos trabalhando, já aderimos, né, ao Sistema Nacional de Cultura. Então ele tem todo um projeto, né, esse sistema, ele parte de cima para baixo, né? Na realidade são diretrizes que os governos estaduais precisam cumprir e também, né, os governos municipais precisam também se adequar, né, a essa nova sistemática. Na realidade são algumas diretrizes importantes. Dentre elas, vamos colocar a conferência, que é uma situação que vai se fazer permanente de 2 em 2 anos. Nós temos o Conselho Municipal de Cultura funcionando, né, regularmente. Nós temos também, né, um projeto de preservação do patrimônio histórico, o Fundo Municipal de Cultura, né, e mais ainda o Conselho Gestor, que é uma instituição paritária que vai cuidar exatamente das questões relacionadas a investimento da cultura na região. Então a conferência é para começar essas várias frentes. Porque nós temos necessidade de fazer um plano municipal de cultura, né? Que aquilo nós nunca tivemos um plano municipal de cultura, quer dizer, um plano que fosse exatamente alguma coisa oficial, né? E que estivesse comprometida com o desenvolvimento e levando, sobretudo, a cultura como forma, né, como uma política estratégica do próprio governo, né? Então é exatamente isso. Isso é uma construção de uma mentalidade cultural que está sendo projetada para até o ano 2020, né? Quer dizer, hoje não se pensa mais numa cultura que esteja desatrelado, por exemplo, da participação comunitária. Vou dar um exemplo. Antes, os governos, não usando dos seus privilégios ou do seu companheirismo de partido para partido, eles conseguiam recursos federais para a cultura. Esses recursos caíam na caixa única das prefeituras e elas, naturalmente, não faziam repasse para a cultura, né? Quer dizer, a sistemática moderna vai dizer o seguinte, quer dizer, o Fundo Nacional de Cultura vai passar o recurso específico para os fundos estaduais e os fundos estaduais vão passar para os fundos municipais e aí vai haver uma interlocução importante entre o governo federal, o governo estadual e as prefeituras. Eu estou vendo que o tema central da conferência é sociedade, identidade e pertencimento. Quem pode participar? Todas as pessoas, a comunidade do modo geral, não precisa ser artista, não precisa estar ligada à instituição de cultura, não precisa, todas as pessoas podem participar, né? Mas a gente releva que as discussões precisam ter pessoas exatamente que estão ligadas a essas entidades. Por exemplo, associações de classe, né, associações culturais, associações de pesquisa, né, grupos de teatro, dança, música, circo, teatro de rua, uma série de... Quer dizer, porque a cultura é uma coisa muito abrangente, né? Então você imagina que a sociedade, de um modo geral, está convocada para participar desse grande debate conosco. Então, hoje, amanhã e depois, como vai ser esse cronograma? Bom, a gente começa hoje, sempre de praxe, a gente fazer
a gente fazer uma iniciação da conferência dentro de uma coisa assim mais festiva, e nós vamos fazer isso hoje, né? E a partir da manhã, às 9 horas da manhã, nós já teremos duas palestras, uma do professor Flávio Aniceto, né, que é do Ministério da Cultura, e logo a seguir, né, o Delmar Cavalcante, que é da Secretaria Estadual, né, estadual de Cultura, né? Inclusive ele é coordenador do Sistema Estadual de Cultura, ele vai fazer uma outra palestra. E depois nós vamos fazer um debate na parte da manhã. Na parte da tarde, a partir das 14 horas, as câmaras se reúnem, né, em cada uma numa sala, né, para cuidar da questão, para se debruçar sobre essas questões culturais para cada setor, para cada corrente estética. Ao final da tarde, eles vão se reunir no auditório justamente para saber quais são as convergências, quais são as coincidências e tentar buscar exatamente uma discussão mais ampla para fechar ainda na sexta-feira todo esse conteúdo, todas essas reivindicações da sociedade de modo geral. No sábado de manhã cedo, nós vamos levar tudo isso já com um documento mais ou menos alinhavado para uma discussão final. E essa discussão deve prosseguir até mais ou menos umas 11 horas da manhã. A partir de então, nós faremos, com a participação dos delegados das entidades, né, da eleição do novo Conselho Municipal de Cultura. Paga-se alguma coisa nesse ato de inscrição? Absolutamente nada. Não? Nós seremos agradecidos se todos puderem participar. Né? Muito bom. Agora, eu gostaria de saber uma opinião, porque nós estamos falando de cultura. Claro, o senhor é secretário do atual governo, não vamos entrar no mérito político do assunto. Mas ontem nós tivemos o primeiro debate, que foi sobre a organização do FIDESC, dentro do assunto falou em cultura, educação, ciência e tecnologia. Na ideia do secretário de Cultura do município de Campos, o professor Horácio, quais são os caminhos que temos que perfazer com o desenvolvimento, com o crescimento populacional em nosso município? Bom, é exatamente isso que nós estamos fazendo, já há quase 4 anos nós estamos fazendo. Quer dizer, você não podia partir para tratar de cultura de um município como Campos, né, que foi e continua sendo uma das principais cidades produtoras de cultura, né, do país, né? Você não pode fazer alguma coisa sem que você tivesse um inventário. Né? Então, esse inventário ele faz parte de todo esse contexto. Saber o seguinte, o que nós temos, quais são os produtores culturais, quais são os nossos agentes, o que nós temos aqui em termos de cultura de raiz, o que se desenvolveu, quais são as culturas que surgem, né, em decorrência de toda uma discussão social nas periferias. Né? Quer dizer, como que nós vamos localizar o funk, o hip hop dentro dessas questões? Tem os pagodeiros do interior. Quer dizer, são uma série de fatores culturais, né, que nós temos que fazer. Agora, nós temos que incluir a cultura, né, numa forma de uma política sustentável. Né? Nós não podemos fazer a cultura pela cultura, mas temos que fazer com que a cultura seja alguma coisa profissional e que seus agentes também, né, não fiquem por aí com o pires na mão. Né? O senhor acredita, então, isso a gente está falando no ponto da lança, a gente está falando sobre os profissionais, aqueles que, de certa forma, atuam no dia a dia, mas de uma maneira a sobreviver da cultura. E a cultura de base? E o incentivo à criança? Como é que fica nessa situação? Não, mas isso, o projeto pedagógico da municipalidade é muito rico nesse sentido, né? Quer dizer, nós não podemos pensar na cultura sem a questão da educação. Né? E eu penso que todo esse trabalho, todo esse estímulo se faça exatamente a partir, né, das escolas básicas. E nas escolas básicas, né, a professora Joilza tem desenvolvido um trabalho muito bom no sentido de fazer isso. E agora nós estamos discutindo, né, a inserção, por exemplo, da educação patrimonial, que é uma coisa interessante para projetar, por exemplo, a preservação do patrimônio público municipal para daqui a 2020. Essa geração de hoje, em 2020, vai saber respeitar os nossos bustos, as nossas placas, os nossos monumentos, né? Vai saber olhar aquilo, respeitar e sentir que aquilo é uma dimensão, né, de toda a historicidade, né, do lugar onde ele vive. Né? Ele vai poder respeitar e, inclusive, projetar. Né? Ele vai ser multiplicador dessas questões. Então, a educação e a cultura sempre andaram juntas. Né? Por quê? Porque os seus objetivos são práticos e são definidos, né, dentro de uma questão, sobretudo nesse momento que se faz com que a cultura seja exatamente seja desenvolvida como estratégia política do próprio governo. Né?
Outra questão, você falou até sobre a questão do debate, né? É que a cultura, de modo geral, você caminhar pela cultura, caminha por um caminho muito arenoso, muito pantanoso, né? Por quê? Porque a sua diversidade ele tem de abraçar todos os demais. Ele é muito amplo, né? Quer dizer, a cultura está, na realidade, em todos os lugares. E as pessoas, na maioria das vezes, não porque elas não queiram, né, mas porque talvez não foram instruídas a esse respeito, mas a própria cultura, ela transversaliza, né, por toda a sociedade como modo geral. Não é só a educação, mas sobretudo a educação, mas pelo meio ambiente, pela mobilidade urbana, né, pela questão, por exemplo, do embelezamento das praças, ela entra dentro do campo da ciência, da tecnologia, né? Quer dizer, veja só, por quê? Porque você não pode tratar da cultura simplesmente porque ela existe dentro do campo da raiz, mas precisa entender que há ainda, por exemplo, o caso das universidades, elas atuam num momento altamente importante no sentido de que elas produzem o conhecimento. Né? Essa produção de conhecimento. Então, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que a sociedade irradie novas formas culturais, né? Produzidas exatamente por esse avanço. Nós não podemos pensar a cultura como uma coisa que já passou. Muito pelo contrário, uma coisa que está agora e que se projeta para o futuro. Verdade, verdade. Só um detalhe, a primeira conferência ela aconteceu em 2006. Ela precisa ter essa distância toda ou não? Não, necessariamente não. Né? Necessariamente não. Ela deveria funcionar de 2 em 2 anos. Né? Então, o que aconteceu? Ela foi feita uma em 2006, em 2008, né, deveria ter sido feita uma outra, e em 2010, já no governo da prefeita Rosinha Garotinho, nós deveríamos ter feito uma outra em 2010. Mas ainda ficamos numa situação muito terrível. Por quê? Porque em 2010, né, em 2008 não foi feito, em 2009 nós assumimos e levamos algum tempo para atualizar o Conselho de Cultura. Atualizar, ou seja, os membros do governo que estavam antes, que não ganharam as eleições, tiveram que ser substituídos por outros, precisava de atos, precisava mexer na lei, uma série de outros fatores. Então, em 2010, nós resolvemos, numa assembleia, né, prorrogar, né, a gestão de todos os membros do Conselho. Dizendo o seguinte, está lá no projeto, né, que novas eleições seriam feitas, então, em 2012. Né, é justamente isso que nós estamos fazendo agora. E até porque também nós fomos atropelados pelo Sistema Nacional de Cultura, que exigia que, para a realização da conferência, que é um dos requisitos, uma das diretrizes, fosse feita mais embasada em outras formas, né, ou seja, a questão do conselho, o sistema, a questão do patrimônio, levou um tempo imenso para fazer a conferência de preservação do patrimônio municipal. Quer dizer, então, nós resolvemos fazer em 2012. Né? Mas está tudo legal, tudo bonitinho, não tem nenhum problema não. Inclusive está previsto no projeto da prorrogação do conselho que, né, a conferência seria realizada em 2012, é justamente o que estamos fazendo. Agora, a partir de agora, né, a gente espera que os futuros gestores, né, resolvam em 2014 fazer a próxima, em 2016, 2018, 2020, é quando vai explodir exatamente, né, vai explodir essa perspectiva cultural, né, que é uma coisa macro. O projeto nacional é muito bem feito, né, muito bem feito, e eu contemplo todas as correntes estéticas, né, e eu estou muito feliz de estar participando desse momento, que é um momento histórico, né, na vida do desenvolvimento cultural da cidade. Professor, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, volte sempre. Eu que agradeço, eu estou sempre aqui, você sabe que eu sou fã de carteirinha da Litoral do seu programa, de Olho na Cidade, né? Eu estou aqui, né? E parabéns mais uma vez pelo sucesso que vocês estão obtendo. Obrigado. Começamos com o professor Ávio de Campos, ele que é secretário de Cultura, veio conversar conosco sobre a segunda conferência de cultura, que quem quiser se inscrever pode ser os gestores, entidades e também os artistas. E também a população em geral, quiser ir, também pode ir fazer parte aí dessa conferência, e você pode fazer sua inscrição justamente na Fundação Teatro Trianon, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, Faculdade de Filosofia e também na Secretaria de Cultura. Para participar, a pessoa necessariamente não precisa ser ligada às instituições, informou aí o secretário Horácio de Campos, que esteve aqui conosco agora. E também a Secretaria está chamando as pessoas que atuam aí na área da música, artes cênicas, artes visuais, que aí inclui gráficas, fotografias, pintura, escultura e designs, artes audiovisuais, cinema, TV, rádio, vídeos, literatura e também outras associações de classe que não foram listadas aqui. Então, todo mundo convidado. Começa hoje, dia 13
Termina no sábado. Termina no sábado, mas eu queria saber que horas que começa hoje. 18 horas. 18 horas lá no Trianon, né? Isso. Então tá aí todo mundo convidado hoje no Trianon. E também pode fazer inscrição lá na hora, gente. E a conferência é justamente para ter essa... aglutinar pessoas para um consenso geral. Tomara que dê tudo certo, haja esse documento que as outras partes, as outras frentes possam ser colocadas aí adiante. Ô, Granger Ferreira. Pois não. O suspeito, mudando de assunto completamente, o suspeito de atropelar o idoso ontem foi preso. Né? Com todo